e não sabem o que é. Eu, por exemplo, perdi emprego por causa do Conta lipedema. a tua história com lipedema, Fê. Como Né? que você foi quando que você foi diagnosticada? Eu só soube agora que eu tinha lipedema. Eu tinha aquela sensação de... É porque eu sou sedentária, é porque eu como besteira. E eu sempre Confundiam me com cuidei obesidade. muito. Eu sou essa pessoa que da cintura para baixo é diferente, né? Eu, quando era modelo, lá para os 15, 16 anos, que eu comecei a desenvolver o corpo um pouco mais, sabe que a modelo tem que ter 90 de quadril. Ela não pode ter mais que 90 de quadril. Modelo de passarela tem que ter 90 de quadril. Passou dos 90, tchau. Você não tem mais trabalho. E eu, muito cedo, passei dos 90 por causa do lipedema. E assim, eu ainda não tinha chamado pastoral, não tinha minha vida com Deus e tudo. Tinha um tempo... era um tempo que eu estava trabalhando, modelando, né? E eu sofri demais com isso, porque as pessoas diziam assim, você é cheia de celulite, você não pode. Ai. Você não pode, sua canela é grande. Você não pode. Hoje eu não tenho mais canela grande, né? Imagina. Não tenho mais nada disso. Já tratei. Esse é exatamente o relato. O relato da Fernanda, o meu relato, se você ouvir a história, você vê que são histórias muito semelhantes. A gente tem uma média que os estudos mostram de 20 a 30 anos para o diagnóstico de lipedema. Espero em Deus, estamos trabalhando muito para isso, para que essa estatística mude muito em breve. Que as mulheres consigam identificar a partir desse trabalho que a gente está fazendo. Fernanda tem falado na rede social dela sobre isso, mostra a drenagem que ela faz, que é importante o tratamento do lipedema, comenta sobre isso. Silvânia, um beijo, meu amor da drenagem, a melhor do mundo. Pois Também tem a Nilceia, que sempre me tratou. Nilceia, um beijo pra você. Beijo, Nilceia. Tem 20 anos que a Nilceia me trata já. Agora, a primeira pessoa que falou pra mim, que tirou um pouco da minha culpa... O doutor Tanuri falou para mim assim, Fernanda, eu fiz testes, mandei para o exterior, tira saliva, vai ver o corpo para malhar, lá. Ele falou para mim assim, Fernanda, você começou a ter celulite, era celulite na época, né? Quando as suas células começaram a se desenvolver no ventre da sua mãe. Porque a sua mãe tem essa característica. Minha mãe, ela tem a coxa e a canela iguais. Porque tem um caráter genético muito forte. Tem o caráter genético Ali forte. Ali passou a minha culpa. Olha porque aqui. Eu falei assim, se foi no ventre da minha mãe, é algo genético. Então, não é nada que eu tô fazendo. Não é nada que eu tô fazendo, porque eu tô comendo certo, eu não como carne, eu não gosto de comer gordura. Desde modelo, eu como alface com gelo, né? Aquela história. E reponho com e 2 gotinhas de limão. Um pouquinho de sal, pra segurar a pressão. Não façam isso, é brincadeira que eu tô falando, tá? Não vão comer alface com gelo, não. Isso aqui é força de expressão. Pode comer mais alguma coisa? Não, come alface. Coloca em proteína. E proteína, foca na proteína. Então, eu perdi emprego, nova. Saí de passarela para modelar como modelo fotográfico. E depois me converti. Né? Foi um grande boom quando eu fiquei liberta por Jesus. Você tinha quantos anos? Coisa. Eu tinha 17 anos quando eu me converti. E eu já cantava. Então, assim, graças a Deus, eu já trabalhava cantando, já tinha minha vida. Eu sou independente financeiramente desde os 14 anos de idade. Caraca, isso é muito forte, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu passei da modelagem, né? De modelar, de passarela, para música. E quando eu me converti, eu fui liberta dessa coisa do corpo. Porque eu trabalhava em prol do meu corpo. Isso, né? Com o corpo, né? Para o corpo. Modelo, atriz, tem que estar sempre naquele tinha que estar inteira, né? Tinha que ter muita resistência física para palco como atriz. Você tem que ter uma resistência física, porque dependendo do papel, você vai ficar muito tempo em cena. Então, assim, eu perdi emprego e tal, fui para fotografia. De fotografia, eu fui para o estúdio, me descobri cantora, né? Desde os 13 anos de idade. Comecei a cantar. Então, quando eu me convertia, eu falei assim, eu me aceito. Jesus me ama. Eu me aceito como eu sou. Sai uma culpa, né? Sai um peso. Saiu o peso de ficar worshipando, né? Adorando o corpo. Esse culto à imagem. Que até a Jaqueline pode falar melhor sobre isso. Essa idolatria ao corpo perfeito. Em Jesus você é liberto.
Porque eu tomava remédio de emagrecer sem parar, aqueles Racomins, lembra? Nossa. Aquelas coisas... não é nem da minha época. Que não é da tua época. Mas você estudou isso, né? Com certeza. Não, as pessoas morriam tomando remédio de emagrecer. Né? Eu tinha que ter aquele peso. São manipulações que tem coisa dentro ali Hoje que não vem nem descrito. Não vem descrito o que tem ali. Eu tenho um problemão com a balança. Você sabe disso. Eu vou no consultório e eu não quero subir na balança. Eu subo na balança de costas, porque quando eu olho o peso, eu tenho na minha mente as frases, as palavras. Você tem que pesar 65 quilos. Eu tenho 1,69 m e as pessoas sempre pediam, né? Que agora, olha como é que eu falo ainda no como presente. se fosse no presente. É no porque presente, porque é dentro, forte, é né? muito forte. Você não pode passar de 65 quilos. Você tem que estar abaixo do seu peso ideal. Você não pode ser muito musculosa, você não pode ser muito grande. Você tem que ser um cabide. O cabide veste roupa. Né? Na passarela você está mostrando a roupa, não é o seu corpo. Então você precisa ter você tem que ser esguia, você tem que ter uma postura. Eu estou sentada aqui toda hora, eu me arrumo. Sim. Eu fiz Socila para poder aprender tudo isso, né? Minha mãe já era promotora de vendas e tudo muito bonita e me colocava com um livro na cabeça. Eu tinha que ter postura para andar, um pé na frente do outro, amarrando a cintura com barbante de pão para ter cintura. Isso tudo era muito pesado. Um peso estético muito grande, né? O lipedema veio para acabar com tudo isso. E Jesus veio para me libertar desse peso do corpo, da estética. Que era absurda sobre mim. E quando eu não conseguia ficar livre do lipedema, eu me culpava. E automaticamente eu entrei nas bulimias, né? Começava a comer e vomitar, na anorexia. Parava de comer por muito tempo para poder chegar nos sabonetes, nos ossos. Então, eu sofri muito cedo com bulimia e com anorexia. Caramba. E minha mãe falava assim, tão bonitinha, ela come o doce e vomita. Olha, porque a gente não sabia o que era. Porque não sabe. Acha que tá abafando, acha que pelo menos ela tá comendo. Olha. Não, minha mãe achava assim, ela está evitando doces. Engordar. Só que na adolescência, o que você quer é comer doce, né? Sim. E o trabalho me impedia disso. Então, eu vomitava, não vou dizer nem como, para não te dar ideia, mas eu vomitava tudo que eu comia que eu achava que ia me fazer perder o emprego. E os transtornos alimentares são mais comuns também no lipedema, em pacientes portadores de lipedema. E Jesus me libertou disso. Eu separei algumas